chuvinha aqui, mas tá quente ainda, né? Mesmo com a chuva. Fica difícil dormir bem à noite. Eu tive insônia ontem, foi lasco. E acaba prejudicando o sono. Então vamos chamar a Ana Rebeca Passos, ao vivo. Ana, tá dormindo direitinho ou não tem calor certo que tire teu sono? Bom dia. Tô não, viu? Tô Ah, não. não. Olha, eu gosto muito de dormir, certo? Se eu estiver muito cansada, eu deito e apago, realmente. Mas, ultimamente, não sei se você já acompanhou na internet, quando você liga o ventilador, ao invés dele ventilar, ele joga chamas, não é? Porque ele absorve o ambiente ali, que já está abafado e muito quente, e ao invés de lançar um ventinho fresco na gente, é o contrário. Então, tem feito muito calor, principalmente durante a noite, né? Ontem choveu um pouquinho aqui nas cidades da região, mas meio que abafou, né? O clima ficou muito abafado. Bom, mas por que a gente não consegue dormir, não é? Como é que o nosso corpo, o nosso organismo reage a essas noites tão quentes? A gente conversa agora com o Bruno Rangel, que é neurocirurgião, sempre disponível a vir bater um papo com a gente, né? Já que essa informação é importante. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Bom dia para você. Como é que o nosso organismo reage? Eu até te perguntei, o nosso corpo é preguiçoso, só quer dormir no ar-condicionado, é isso mesmo? Você disse que não. Por quê? Bom dia, Ana. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. A explicação, por incrível que pareça, está na física e na química. O que é que acontece? O ser humano ele tem uma propriedade chamada homeostase. O nome é estranho, mas esse nome quer dizer o seguinte: é a capacidade que o ser vivo tem de reagir a certas condições, promovendo o equilíbrio do corpo. Então, quando o calor ele é muito grande, a gente promove no corpo da gente uma vasodilatação para que a gente consiga exalar a temperatura para o ambiente e diminuir a temperatura do nosso corpo. Quando a gente faz um exercício físico muito intenso, a gente corre muito, por exemplo, a gente aumenta a pressão sanguínea e aumenta o batimento cardíaco para que o sangue chegue com oxigênio para o cérebro e para os tecidos. O que é que acontece no calor muito grande, né? Também acontece isso muito no frio muito grande, mas no calor, que é a nossa estação agora. A vasodilatação ela não consegue compensar, né, aquele dissipação de temperatura, né? Nesse caso, fazendo um paralelo com o carro, é como se a gente fosse um radiador. A vasodilatação ela não consegue dissipar a temperatura para o meio ambiente, ou seja, por mais que a gente faça essa vasodilatação no corpo, a temperatura que a gente dissipa, o meio ambiente está tão quente que a gente permanece com o corpo quente. E aí, falando agora na física e na química, as moléculas da gente vão estar ativas, ou seja, o nosso metabolismo vai estar ativo. É como se a gente realmente não estivesse descansando. É como se o corpo da gente estivesse dormindo acordado. É como se fosse uma forma de proteger esse corpo? Isso. Na verdade, o corpo da gente, ele não gosta muito de situações extremas. Não é nem a situação de preguiça, como você falou no início, é uma situação de vulnerabilidade. Para o cérebro, ele entende de forma inconsciente ou subconsciente de que aquela situação ali é risco. Então, você dormir num ambiente muito quente ou dormir num ambiente muito frio, sem devidos cuidados, o cérebro ele vai permanecer em alerta, né? Para além do metabolismo que vai estar mais ativo, o cérebro permanece em alerta. Ou seja, literalmente é como se você estivesse dormindo em stand-by. Né? Quando a gente liga a TV, que fica aquela luzinha vermelha, aquilo não quer dizer que a TV está completamente desligada. Quer dizer que em qualquer momento a gente pode ligar ela. A mesma coisa serve para o corpo. E quando a gente está com muito calor, o fato de você se mexer, não é? Aumentar a temperatura do ar ou na velocidade do ventilador, tira o lençol, descobre os pés, cobre a cabeça. Esse movimento também do corpo reagindo a esse ambiente tão quente é o que a gente faz, não deixa a gente dormir também, né, doutor? Mas nesse caso você vê que como se fosse uma manobra de reflexo. É como se seu corpo estivesse tentando buscar uma situação para encontrar um equilíbrio de temperatura, né, de ambiente adequado para dormir. Então, quando você descobre um pouco as suas pernas, você cria um corredor de vento do ambiente externo para dentro do lençol, para que ali diminua um pouco a temperatura debaixo do lençol e você consiga dormir melhor. O mesmo vale para você diminuir a temperatura do ar, então para você aumentar a velocidade do ventilador, como você falou. Agora, quais são as orientações para justamente tentar manter um equilíbrio nesse ambiente, né? Banho, roupa, não sei, o que a gente pode fazer? Então, no nosso Nordeste, que a gente mantém uma temperatura muito elevada até mesmo durante a noite, algumas situações podem até parecer ineficazes. Vou dar um exemplo. Manter a janela aberta e o ambiente arejado. A janela às vezes fica aberta, mas não venta, e quando venta, venta quente, como você falou, né? Quando você liga, aumenta a velocidade do ventilador, venta quente em cima de você. Então, essa talvez é uma manobra que não ajude muito, mas você deve tentar. Usar roupas frescas também, pouca roupa na hora de dormir. Eu acho que a manobra talvez mais eficaz nessas situações seria tomar um banho frio antes de dormir. Quando você toma um banho frio, você diminui a temperatura do corpo ali naquela hora e você consegue arrumar uma condição, sim, de uma temperatura adequada para o seu corpo para você pegar no sono.
Você já fez aquela dicasinha do famoso balde, não é, com água e gelo dentro do quarto para amenizar a temperatura? Porque eu já fiz, doutor. Então, na verdade, o banho com a bacia com água e gelo dentro do quarto, ele talvez sirva mais para umidificar o ambiente. Mas para diminuir a temperatura, talvez não sirva tanto. Porque se você imaginar o volume, o tamanho de um quarto, né, o volume cúbico dali, e a bacia, talvez não sirva muito. Né? Por isso que o ideal talvez seja realmente abrir as janelas e ter um ambiente um pouco mais arejado. Para aqueles que têm, né, a sorte, têm o privilégio de ter o ar-condicionado. Mas tá caro. É diferente o nosso organismo, com certeza, mas assim, o comportamento para uma criança, por exemplo, se eu sugerir um banho frio, para uma criança, talvez à noite um banho frio já não seja o indicado, né? Dependendo da temperatura da água, sim. Você tem que lembrar que normalmente nesse clima tão quente, a nossa caixa d'água às vezes está com a água bem quente. Então, às vezes, até esse banho frio não é tão frio assim, né? Claro, tem que se tomar cuidado com a temperatura da água, né? Tanto para os adultos quanto para as crianças, para você não fazer nada demais. Criança, principalmente, porque tem um cuidado maior. Mas, de um modo geral, o banho frio ele ajuda muito nessas situações. Muito bem. Pronto, Renata Torres, você teve insônia esta noite, né? Que eu vi que você postou às 2h30 da manhã. Foi por conta do calor? Oh, não sei dizer, não. Na verdade, eu acho que foi por causa do ronco de Mário Flávio. Aí acordei, aí vi que tava chovendo, aí eu levantei, que eu não posso ouvir barulho de chuva, porque eu fico louca. Aí passou o sono. Doutor Bruno Rangel fala de ronco, viu? Se já quiser uma orientaçãozinha aí. Já, isso inclusive já falou aqui também na universidade sobre ronco. Aí já é uma situação climática atípica, né? Exatamente. Extrema. É um clima que tem no meu quarto. E aí Então é isso, fiquei Renata, enrolando, mas eu senti, Ana, senti calor. Tava chovendo e a temperatura, se eu não me engano, estava em 21 graus ainda, 3 da manhã. Então eu acho relativamente alta, 21 graus, né? Geralmente pra gente aqui tá 18 nesse horário, mas estava abafado. Aí eu demorei, eu vim pegar no sono perto das 5 da manhã. Mas assim, acontece comigo com não muita frequência, não. Pois Oi? é, Renata. Inclusive, o doutor Bruno aqui está falando em relação à sensação térmica, também conta, né? É porque às vezes a sensação térmica, Renata, está um pouco mais alta do que a temperatura que está no ambiente, né? Você está com a temperatura de 21, mas às vezes a sensação está 23, 24, então não reflete às vezes a temperatura do local. Pois é. E, E eu ainda sou uma pessoa, Ana, que mesmo pode estar o calor que for, eu tenho que estar coberta. Quem é essa pessoa? Eu. Ah, tá. Dormo coberta dos pés à cabeça. Pode estar pegando fogo, mas tem disso também. O ventilador que lute. Pronto, a gente conversou com o Bruno Rangel, ele que é neurocirurgião, batendo um papo aí, né, sobre a questão de noites tão quentes, né, e como a gente deve se comportar e por que o nosso organismo se comporta dessa maneira, fazendo com que a gente não consiga dormir facilmente durante as noites. Renata, eu volto contigo. Perfeito. Obrigada, Ana. Um abraço ao doutor Bruno Rangel também, mais uma vez aqui.